Tudo bom? Hoje eu tô aqui. Bom dia pra vocês, pra quem tá no Brasil. Hoje a gente vai fazer uma live sobre codependência com a Flávia Melissa, minha convidada para essa live de esquenta dos surtos maternos. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Oi, queridas, tudo bom? Já tem gente entrando. E esse assunto é bem relevante. Foi um divisor na minha vida para entender que eu era codependente. Então eu quero trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês. De vez em quando eu faço live sobre isso, de vez em quando eu abordo esse tema na página, e eu sei que para muitos pode ser um nome meio estranho. Que é isso, codependência? Que papo é esse? Eu, quando comecei a ouvir, desdenhei bastante, para ser bem sincera. Achava que não tinha importância, que não era assunto meu. E depois, quando eu comecei a ouvir, realmente, eu entendi que era bom falar. Tudo bom, Eveline? Eveline, tudo bom? Oi, Isa. Oi, tudo bom? Ai, que legal. A Isa falando que se identificou muito com o vídeo que eu postei hoje. Enfim, deixa eu só ver se a Flávia chegou. Que aí eu já coloco ela aqui, fica mais fácil. Ui, escrevi tudo errado. Peraí. Chegou. Aí eu já dou os recadinhos para vocês entenderem o jeito da proposta de hoje. Mas então, quem ainda não se inscreveu na série de surtos maternos, digita surtos aqui para poder receber o link da inscrição por privado. Oi, mamada, tudo bom? Oi, tudo bem, gente? Ai, que legal a gente estar aqui hoje. Que alegria, bom dia. Bom dia, saudades de você, de trocar com você. Ai, eu também, gente. Vou confessar para vocês que eu tô até nervosa. Falei para Ah, Maíra isso, falei, gente, faz tanto tempo que eu não faço uma live que eu tava até já assim, sabe, com uma ansiedadezinha. não, é muito engraçado isso, porque eu sinto nervoso de falar com você, como assim? Eu seguia você muito antes de ter perfil na rede social. Antes de engravidar. Ai, Mara, gente. imagina. Não, praticamente. Não, acho que eu só. Não, acho que eu só andei por esses lados já grávida, que eu ficava buscando toda a É... informação. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma tábua de salvação nesse mato sem cachorro. Pelo amor de Deus, minhas sombras estão sendo cutucadas. Essa mulher fala alguma coisa que é pertinente. Parece que faz sentido o que ela tá falando. Preciso entender esse babado aí, pelo amor de Deus. Me Ai, salva. gente. Que gostoso, Má, estar aqui com você. Que gostoso estar aqui com a sua galera. Pessoas que estão sempre... eu acho que a gente se reinventa muito através do nosso maternar. A gente vai falar bastante disso hoje, mas como, na verdade, essa questão da nossa relação com os nossos filhos é uma baita oportunidade de cura das nossas questões, né? Então, muito especial para mim saber que você encontrou esse acolhimento, num primeiro momento chacoalhento, né? Mas num segundo momento um acolhimento aí para essas questões, se identificando como codependente, porque como você falou, num primeiro momento a gente pode achar, meu Deus, o que é isso? Mas quando a gente começa a se enxergar nesses padrões, é um alívio muito grande, né? Você virar e falar, tá, isso tem um nome. Então é por isso que eu ajo assim, não vem do nada, eu não sou uma pessoa tão esquisita assim. Tem uma coisa aí que eu não sei sobre mim, mas que se eu me dedicar a descobrir, então quer dizer que eu posso ser mais tranquila, eu posso ter uma vida mais leve, relacionamentos mais saudáveis, né? Tô muito Nossa, feliz, viu, amiga, por ter recebido esse convite de estar aqui com você não, hoje. obrigada, lindinha. Ó, eu vou dar alguns recados, mas assim, é o seguinte, essa série, essa live de hoje é a terceira live de esquenta que eu tô fazendo para a série dos surtos maternos que começa na terça-feira que vem, porque segunda-feira é feriado, então eu pulei para terça-feira o início da série. Quem ainda não está inscrito nas séries dos surtos maternos, é só digitar surtos aqui nos comentários, que aí vocês recebem o link da inscrição por privado, lá no direct de vocês. Olha o luxo, hein? Hoje em dia o Instagram tá mais sofisticado. E aí, qual que é o intuito dessa série? Bom, semana passada eu falei sobre violências invisíveis na infância, com a Isa Andrade, e também falei sobre a origem do trauma com a Flávia Penido, que é minha professora, numa formação que eu estou fazendo agora em trauma, parentalidade e apego. Então, assim, quem não assistiu, as reprises estão acessíveis para vocês aqui no feed, no meu canal do YouTube, maravilhoso. Hoje a gente está falando sobre codependência e como que ela afeta a nossa forma de educar os filhos. E amanhã eu vou falar sobre adolescência, o segundo nascimento, com a Ju Franco, que é minha professora também na atuação consciente, numa certificação que eu já fiz em adolescência. Eu vou fazer outra agora com ela, porque, essa mulher é incrível, não tem como não ficar aí recebendo tudo que ela tem para trazer e não canso dela de jeito nenhum. E a Flávia Melissa, ela é psicóloga, ela é educadora emocional e ela também foi minha mentora, olha que maravilhosa, no programa Olos. Então, tipo assim, tem um mega, assim, honro muito a presença dela aqui, porque para mim ela é uma guia, uma pessoa que já
falo umas coisinhas em espanhol, porque eu moro na Espanha, gente, pra quem não sabe. A família cortou. Já me trouxe muito ensinamento. Desde 2000 e, sei lá, 2015, 2016, que eu devo seguir ela, pelo menos. Então, assim, nunca imaginei que um dia eu ia estar fazendo uma live com ela, que eu ia fazer, sei lá, conversas com ela, que eu ia participar de oferecer aulas dentro do Universo, que é o programa que ela tem online também. Enfim, maravilhoso o conteúdo dela. Então, saibam que vocês estão tendo privilégio aqui. Inclusive, dentro da mentoria, você vira... Quando eu falo da codependência, você é eu tenho uma playlist de vídeos seus sobre codependência que eu indico. E no final do ano, caminhos para vocês que se descobriram codependentes. O que vocês podem fazer? Aí você tá lá, junto com a Ariana, entendeu? Indicadas assim, ó. Sigam a Flávia, sigam a Ariana, sigam a Dani. Pessoas. E você tá lá entre as referências, tá? Então saiba disso. E aí, para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Maíra. Eu criei essa página aqui em 2017. Falo de maternidade, de autoeducação, de criança interior, de criação consciente. Sou mãe da Nara, que tem 8 anos. Minha formação é em jornalismo, mas eu fiz transição de carreira depois que eu encontrei minha filha e me tornei mãe. Comecei, pelo meu perfeccionismo, desesperadamente a consumir tudo que tinha a ver com criação consciente, porque eu descobri que existia essa parada. Entendi que eu não podia falhar com a minha filha, isso tinha a ver com a codependência. A gente vai explorar isso. Mas, assim, era um medo de decepcionar, um medo de fazer errado, era um medo de proporcionar nela as mesmas dores que eu vivi, que eu entrei numa sangria desatada de falar, cara, eu preciso estudar tudo sobre essa parada para ser essa mãe que eu não... Assim, essa mãe perfeita, no fundo era isso, né? Eu não sabia, mas essa mãe perfeita, que não falha, que, tipo assim, eu posso ter falhado lá como filha da minha mãe, não ter entregado tudo que ela pediu, né? Ter decepcionado ela, mas a minha filha eu não posso decepcionar, não. Uhum. Aí fiz todo o esforço e isso acabou enfim, acabou me trazendo até aqui, né? Por mais que tenha sido uma coisa meio angustiante, que tinha uma dor ali que estava latente e me movimentando, também teve um mega benefício, porque eu sei que para muitas coisas foi positivo para a relação que eu tenho com a minha filha, não vou negar, mas tinha, assim, uma angústia, né, muito forte. E aí isso fez com que eu sentisse esse chamado. Cara, por que não trazer esse conteúdo para mais pessoas? Criar um perfil nas redes sociais, né, que era uma coisa que estava meio que crescendo na época, né? Aí, em 2017, surgiu o Canto Maternar, comecei a falar disso e depois eu fui lapidando a minha formação, fazendo 1000 cursos, enfim, resumidamente, virei educadora parental e depois mentora de mães. E hoje eu tenho uma mentoria, que é o Maternar a Criança, né? Que já teve mais de 540 mulheres inscritas em 21 turmas, de 28 países diferentes, morando em vários países e tal, que é o que eu tô querendo oferecer para vocês nessa série. Nos surtos maternos eu vou fazer uma degustaçãozinha do que é essa mentoria, porque eu vou abrir turma agora em maio. E aí tem 60 mães que vão se inscrever, 11 já estão inscritas, então assim, tô com menos vagas do que a quantidade total, né? Só para vocês saberem. Então assim, quem quiser, coloca surtos aí para poder receber a inscrição. E aí a gente, semana que vem, já começa com as aulas maravilhosas que vão ser sobre criança interior e depois sobre criação consciente também. Mas depois a gente fala mais. Flor, eu quero entrar nesse assunto, porque assim, babado... Eu tô só aqui ouvindo e pensando, será que tem vaga pra mim aí nesse negócio, gente? Não tá muito codependente, então assim, a gente quer entregar tudo, né? Você sabe como funciona. Não, gente, eu vou contar aqui, eu vou aqui revelar pra galera o que aconteceu ontem. A Maíra me manda uma mensagem ontem, eu tô até com a mensagem aqui, 17h49 do horário do Brasil. Aí ela manda assim... Ai, amiga, então, só pra assim, a gente alinhar um rascunho, né? Porque a Maíra, eu acho que ela fica meio em pânico, assim, quando a gente dá aula junta, porque eu não tenho roteiro nenhum. E aí ela sempre me pergunta qual que é o roteiro e tal. Eu falo, Má, vamos no flow. Aí ela já me mandou. Não, eu rascunhei aqui um roteiro. Gente, o roteiro... Se a gente fosse entregar aqui tudo que ela quer entregar para vocês, a gente ficaria até 5 horas da tarde aqui hoje, tá? Então, eu tô até aberta aqui com o roteiro, amiga. Coloquei aqui o roteiro e falei, não, eu vou aqui entender que tem muitas outras coisas, porque senão eu me perco. Gente, eu falo pelos cotovelos, tá? Então, em algum momento também, amiga, você me corta, você fala, Flávia, menos profundidade, porque senão a gente não vai sair aqui. Não, Flori, é tudo da codependência isso, porque eu sei que assim, é o medo de decepcionar, tipo assim, prometi pra eles que eu ia falar tal e tal tema, como assim eu não entrego aquilo que eu prometi? Já vem aquele pânico de desagradar, né, de se sentir responsável pelo mal-estar do outro, nossa, ele vai sair triste comigo, como assim? Exato, olha só. Exato. E depois tem a coisa, tipo, eu preciso salvar essas pessoas, porque eu trouxe o tema, agora elas têm a dor, eu tenho que dar a solução.
E você sabe, Má, que eu acho até legal, assim, pegar um pouco dessa fala. Enquanto você falava, muita gente comentava aqui nos comentários, né? Que estava se enxergando, assim, sendo descrita por você. Você compartilhando a sua história, as pessoas falando, nossa, parece que você está me descrevendo, né? E eu acho que é muito legal, assim, talvez a gente começar aí, né, como um ponto de partida, entendendo o que que é a codependência, né? Porque na hora que a gente fala, a gente, assim, principalmente depois que a gente já se deslumbrou com essa temática, que a gente já estudou um monte, que a gente já se descobriu e já está se consertando, entre aspas, né? Se consertando nesse sentido. Ah, codependência, codependência. Mas, assim, pouca gente sabe que a codependência é um termo que, primeiramente, ele foi descrito como codependência química, né? Porque lá na década de 70, nos Estados Unidos, quando começaram aqueles trabalhos a respeito dos programas de 12 passos para dependentes químicos, os dependentes químicos que procuravam esses programas eram pessoas que realmente estavam, assim, no bico do corvo, né? Era, assim, dar um pum fora do pinico para a pessoa se perder na rua, tomar um caminho sem volta, ou então morrer mesmo, né? Em função dessa dependência. Então, essas pessoas, elas eram acompanhadas por familiares, né? Para esses encontros que aconteciam nos salões das igrejas e tal. E aí, as pessoas entravam para a reunião e esses familiares, que eram esses cuidadores, ficavam do lado de fora interagindo ali, né? Tomando um cafezinho, meio que batendo um papo. Ah, o que aconteceu essa semana? Foi muito foda para você, não foi? E tal. E os terapeutas começaram a ficar de olho nessas conversas e começaram a perceber que não só esses acompanhantes, eles tinham dinâmicas de comportamento muito semelhantes, como também essa própria dinâmica de comportamento prejudicava o processo de recuperação desses dependentes. Uhum. Então, com o tempo se falou em codependência química, depois se falou em codependência emocional, no momento em que a gente começou a entender que existem transtornos emocionais, de dependência emocional, de codependência emocional, né? A gente começou a entender que esse padrão que funcionava lá nos dependentes químicos não estava restrito a eles. E eu tenho certeza que durante esse nosso encontro aqui, muita gente que não faz a menor ideia do que é codependência vai se identificar com essa temática. Porque é abusar. Porque a codependência, gente, ela é extremamente adaptada ao nosso modelo de sociedade. Né? Extremamente. Então, assim, alguém está perguntando aí o que significa codependência, né? A codependência, ela é, na verdade, um jeito de funcionar, vai? Vamos colocar dessa forma, né? Um jeito de funcionar que tem origens, né? Quanto mais a gente estuda sobre esse tipo de dinâmica, sobre dinâmicas de relacionamento, a gente entende que a codependência, ela foi desenvolvida lá na infância, né? Como uma forma de funcionar, um jeitão de funcionar diante da vida. E por ser tão antigo, a gente mistura muito os sintomas da codependência com a nossa própria personalidade. Então, quando a gente entende que, caramba, quer dizer que não é que eu sou assim, né? Isso foi uma estratégia que eu desenvolvi em algum momento da minha vida para lidar com uma infância que em muitos momentos foi uma infância difícil, foi uma infância complicada. Então, que jeitão é esse, né? Lá na infância, essa pessoa, essa criança, no caso, de fato, tinha uma situação dentro do seu lar que era uma situação delicada, né? Pode ter sido, de fato, um pai, um irmão, um tio, um avô que era um dependente químico, ou uma pessoa que tinha uma questão emocional muito forte, ou uma pessoa que tinha uma deficiência física, muitas vezes, né? Que precisava de apoio. E essa criança, no caso, a gente, né? Foi içada do seu papel de criança e colocada num lugar de se sentir responsável, de ser responsabilizada pelos cuidados dessa pessoa. E não só os cuidados, mas assim, pelo bem-estar dessa pessoa, né? Então eu falo assim que a minha codependência, ela se desenvolveu muito em função de uma dinâmica que era um jeitão do meu pai ser. O meu pai sempre foi uma pessoa muito explosiva, meu pai sempre foi uma pessoa muito que no momento estava de um jeito, no momento seguinte ele estava dando um escândalo, e sempre numa culpabilização muito grande, tanto minha quanto da minha irmã, pelos estados emocionais que habitavam aquela casa. Então, se a gente não passeava com o cachorro fazia xixi no meio da sala. Pronto, meu pai tinha um escândalo e os olhares do meu pai e da minha mãe eram sobre o seu pai está assim porque o cachorro fez o xixi na sala. Então, a responsabilidade era nossa. Então, a codependência, ela surge nesse lugar da infância em que você se vê responsável
por como as outras pessoas estão se sentindo, por como as outras pessoas estão agindo com você, pela harmonia que reina nesse lar ou não. E Exato. como a nossa sociedade, ela é assim, né, apaixonada por vilões e bandidos, a gente entra no lugar de quem? Né? Do salvador da pátria. Total. No meu caso, Flor, porque acho que é legal até ampliar, né? Porque as pessoas podem pensar que tem que ter Sim, algum problema, alguma coisa de saúde, por exemplo, que alguém está precisando de ajuda por questões de saúde. Mas, por exemplo, no sim. meu caso, tinha muito assim, uma estabilidade financeira, uma dificuldade dos meus pais de trazerem aquilo com clareza, meio que tentar fingir que tá tudo bem, e uma sensação de que tem alguma coisa no ar. Então, eu criei uma preocupação de, caramba, ele já tem problemas demais, né? Eu não Isso. quero ter um peso a mais, eu não quero atrapalhar, e eu estava sempre tentando buscar uma certa harmonia, diminuir a quantidade de problemas, de perrengues para eles. Então, eu sou a filha do meio, né? Aí, por exemplo, cada coisa que meus irmãos faziam de errado, nossa, eu ficava, tipo, meio que atrás deles para poder, tipo, meu, vocês não podem fazer isso, do tipo, eu era a garota responsável, manja? Não, porque ele já tem problema demais, coitado do papai e da mamãe. Então, assim, é uma necessidade muito grande de ficar cuidando do adulto, uma inversão de papel, né, total, porque a infância é a fase que você tem que ser cuidado e não que você tem que cuidar. Exatamente. Assim, cara, como assim? A vida já tá pressionando eles. Olha, eu quero muito que eles estejam bem, se sentir responsável pelo bem-estar desses pais, né? E aí ficar nesse papel salvadora. E ficar não só se policiando e se deixando de mostrar as próprias necessidades, como também tentando salvar esses pais, né? Então tem essa coisa salvadora. Só para poder falar, porque pode ser problema financeiro, pode ser que tenha um ambiente onde você vê os seus pais brigando constantemente, por exemplo, Isso. e não ser emocionalmente, claro. Isso. Eles estão o tempo todo e você fica, às vezes, no papel de terapeuta, aquela que tenta apaziguar os ânimos, ou aquela que fica em estado de alerta, que talvez até nem tente tanto interferir diretamente, mas fica nesse lugar de, cara, eu vou ficar mantendo distância e nos bastidores vou tentar fazer algo para poder ajudar e amenizar. E, gente, é um perrengue. É. Porque a criança não tem capacidade de resolver nada. Então fica essa lacuna, isso que é importante, né? Não só cria esse padrão de ficar muito, digamos, estimulada a olhar para a dor do outro e cuidar da dor do outro, mas fica também essa sensação de, cara, eu falhei, não deu certo, e eu preciso. E aí acaba atraindo repetições no futuro, né? Tipo assim, meu, eu acabo me envolvendo com pessoas que têm problemas porque eu gosto, no fundo, eu me identifico, eu me sinto, tipo, mais eu mesma nesse papel de salvadora, de ter alguém do meu lado onde eu sinto que eu preciso exercer, jogar energia para consertar, para salvar, para resolver, para mudar. E eu vou dizer até mais, Má. Eu vou dizer, assim, que, nossa, você falou muitas coisas aqui que eu acho que são super importantes, né? Então, primeiro, sei lá se foi essa primeira que você falou, mas vou aqui organizando dentro da minha cabeça, vou jogar de qualquer jeito e aí a gente vai organizando isso, tá? Mas primeiro, você falou muito bem, a criança não tem a capacidade de resolver aquele problema. Ela não tem. Mas a criança, ela é extremamente resiliente. A criança, ela vai se adaptar e ela vai dar um jeito. Se não conseguiu por um lado, ela consegue de outro. Não resolver a situação, mas traçar uma estratégia para lidar com esse ambiente caótico. A codependência é uma tentativa, na verdade, uma tentativa desesperada de você atribuir alguma lógica, algum tipo de... como é que eu posso dizer? Algum tipo de, assim, critério de funcionamento. Então, quando as pessoas estão chateadas, a melhor forma de eu agir é assim. Quando alguém precisa de ajuda, a melhor forma de eu agir é assado. Vou fazer um spoiler aqui, né, Má? Porque eu comecei a escrever o meu novo livro, né? Com 1 ano e meio de atraso de deadline. Mas vou chegar lá, hein? Vou conseguir, depois eu aviso aqui todo mundo. E esse livro vai tratar muito sobre essa questão da codependência, porque eu percebo que esse sempre foi um padrão na minha vida. Como a gente disse, né? Na infância, a gente vai percebendo. Alguém escreveu, né? Como que eu faço para deixar papai e mamãe felizes, né? É basicamente isso. O que eu posso fazer para te ajudar? E o meu pai, ele fala que eu era pequena, eu devia ter uns 6 anos de idade, eu estava aqui em Ilhabela, onde eu moro hoje, na varanda de casa, e ele me ouviu conversando com uma menininha que era muito minha amiga, e ela era filha dos caseiros que trabalhavam aqui na época. E aí, eu falava assim com ela, né? Cida, mas o que eu posso fazer para te deixar feliz? Ah, você quer a minha boneca? A minha boneca nova? Né? Ah, eu acho que
ela pode passar uns dias com você na sua casa. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer para te deixar feliz? Então, desde muito cedo, a criança ela é muito sagaz, gente. Não desprezem a capacidade de uma criança ler o que está acontecendo à volta dela. Porque eu entendi desde muito cedo, e aí eu comentei do livro, porque eu estou relendo vários diários meus da adolescência, né? Eu percebi muito cedo o quanto que era eficiente tentar corresponder à expectativa das pessoas. Então alguém perguntou assim, mas quais são as características da codependência, né? A gente já falou aí desse perfil meio salvador da pátria. Uma pessoa que é uma expressão em inglês, tem duas expressões em inglês que são muito boas, né? Que são people pleasers, que são as pessoas que são viciadas em agradar outras pessoas, e tem uma outra expressão... que são os viciados, né? E tem uma outra expressão que é muito boa, que é harmony junkies, que são as pessoas viciadas em harmonizar os ambientes. Então você chega num lugar, tem dois amigos se estranhando, é a turma do deixa disso, sabe? Não, mas veja bem, deixa eu ajudar, eu acho que você não entendeu direito o que o outro estava falando. Então são pessoas que não conseguem lidar com uma sensação de conflito. Uhum. E elas adotam uma estratégia de se consertar, porque o erro está nelas. Porque se elas não conseguiram harmonizar, é porque elas não foram boas o suficiente em administrar aquela situação. Então, uma autoimagem, que dentro do meu método de trabalho, a gente chama da autoimagem da vergonha, né? Em que você está sempre se sentindo inadequada, você acha que você deveria ter feito melhor, a responsabilidade está sempre nas suas costas, muita dificuldade de estabelecer limite, muita raiva quando você percebe que você não consegue ajudar uma pessoa. Uhum. E num primeiro momento, pode ser muito bonitinho, né, Má? A gente pode entender, ai, nossa, mas por que a gente está falando de um comportamento? Imagina, se todos, né? Se todos fossem iguais a você. Tem alguém que perguntou aqui qual que é o limite entre empatia e codependência, né, por exemplo. Porque, claro, a empatia é tipo, eu posso entender a dor do outro, validar isso. Agora, a codependência é tipo, eu me identifico com a dor do outro e eu fico angustiada porque eu preciso tirar o outro daquela dor. Não, e gente, desculpa, vou acabar com os sonhos infantis de vocês, tá? Vou acabar. Não tem nada de altruísmo na codependência, não existe empatia na codependência. A codependência foi uma estratégia de sobrevivência traçada na infância que hoje é uma estratégia de manipulação. Essa é a dor que eu senti quando eu descobri. Todas nós, né? A carapuça caiu. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Caiu. Exatamente. E eu sempre canto uma musiquinha. Eu sou adepta das músicas, né, gente? Adoro cantar. E aí tem uma música do Kid Abelha, né, Má? Aquela música, Como Eu Quero. Vocês já pararam para prestar atenção na letra dessa música? Porque é o hino da codependência. Então começa lá, né? Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero, você sério. Então você já começa a dizer pro outro como ele tem que ser. O codependente, ele é um perito em encontrar problemas, em encontrar soluções para os problemas das outras pessoas. E ele realmente acredita que ele enxerga nas pessoas um potencial que essas pessoas não enxergam em si mesmas. Então, o que você precisa de um retoque total, vou transformar o seu rascunho em arte final. Olha só, né? Você sem mim é um rascunho. Então, codependência não tem empatia, porque a codependência não estabelece uma conexão verdadeira com o outro. Através da codependência, você está se relacionando com as suas questões. É uma forma de você buscar alívio para as suas dores, para os seus problemas. E alguém disse... E aí, né, só continuando a musiquinha... eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio. Você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Olha só. E aí continua falando assim, né? Eu quero você como eu quero. E num primeiro momento a gente pode pensar assim, que a pessoa tá falando assim, ai, Má, eu amo tanto você, como eu quero você. Não, a pessoa tá falando, eu quero você como eu quero. Como eu quero que você seja. O meu rascunho vai ser na arte final, quando você chegar nas minhas mãos e eu poder colocar todos os retoques que eu quero para você ser a versão do que eu enxergo que é melhor para você. E na maternidade a gente faz isso, né? Exatamente! E aí alguém perguntou assim, caramba, mas como eu posso reconhecer isso se exercendo na minha maternidade ou isso se manifestando na minha forma de maternar? E aí, gente, é que o autoconhecimento é tão importante, porque a codependência, eu falei, que é um jeitão de funcionar.
Algumas pessoas vão ser mais focadas em resolver problemas. Outras pessoas vão estar mais focadas em não decepcionar os outros. Outras pessoas vão estar achando que tem que consertar a própria infância através dos filhos. Então, a codependência de cada um se expressa de uma forma. E para você impedir que a codependência intoxique e contamine a relação com os seus filhos, antes você precisa entender como ela se expressa na sua vida. Porque por mais que a Má tenha se identificado com a codependência e eu sou presidente internacional da Associação Anônima dos Codependentes, né, esse título ninguém rouba de mim nunca, porque eu estou sempre prestes a lançar as minhas garras na direção de uma pessoa bem coitadinha que precisa de ajuda, preciso me controlar nesse sentido. Cada pessoa tem uma manifestação da codependência. Porque cada pessoa veio de um tipo de lar caótico, com algum tipo de caos. Em vários aspectos. Porque é muito isso que você falou. Tá muito, tipo, é um modus operandi da nossa sociedade. Eu falo assim, gente, na verdade... Muito estimulado. É muito estimulado. É muito estimulado. Por mais que você não se identifique, você vai reconhecer um monte de gente ao seu redor e dificilmente você não vai reconhecer traços de codependência em você, entendeu? Até perguntaram para mim, até que ponto é preocupante, até que ponto eu posso dizer que sou, não sou, precisa de um diagnóstico e tal. Mas o ponto é que tá para todo mundo. Eu tenho, inclusive, exemplos aqui para dar, né? Exemplos para a gente rir um pouquinho da gente. Por exemplo, essa coisa do querer agradar o tempo todo, de querer fazer as coisas, de querer esse reconhecimento, porque no fundo, assim, né? A gente ficou lá se esforçando para poder tentar resolver os ânimos, e aí a gente fica buscando esse reconhecimento de que, nossa, realmente, agora eu tô me sentindo bem, que maravilhoso isso que você tá fazendo, agora tá tudo ótimo. E não vem, né? Óbvio que não vem, porque é toda uma dinâmica aí que eu tô tentando me proteger da sensação de... Eu tô buscando amor dessa forma, né? Essa pessoa... Exato. E aí, por exemplo, eu lembrei de um exemplo. Eu dei um exemplo ontem, que você vai trazer aqui depois, mas eu lembrei de um exemplo no ano passado, quando a Nara estava com 7 anos fazendo aniversário. Gente, eu entrei numa de fazer um bolo para ela, que eu inventei, depois eu descobri que eu estava fazendo para minha criança interior, né? Mas enfim, que era um bolo que a minha mãe fazia, que era um bolo, assim, muito, muito histórico. Minha mãe faleceu há 12 anos, né? Ela não conheceu a Nara fez 7 ano passado, fez 8 agora em fevereiro. Aí, olha pra vocês terem uma noção, é um bolo que é super difícil de fazer e eu não tenho muita noção de cozinha, não tenho a habilidade que a minha mãe tinha. Minha mãe era boleira, cozinhava desde os 6, família gigante, ela, nos 6, ela era a 10ª de 13 filhos, então com 6 anos ela já colaborava na cozinha. Ela cozinhava muito bem e doce era uma coisa que ela fazia assim. E tinha esse bolo, que era um bolo de chocolate embrulhado, eu até trouxe pra vocês verem que é mais ou menos pra fingir, né? Tipo, é um bolo embrulhado, que você tem que fazer. Faz em 2 dias, né? Porque dá um trampo do cão. E aí, tipo, tem uma hora que você mergulha ele numa calda, aí você coloca ele num papel alumínio, aí, eu comprei um monte de papéis coloridos para poder fazer ele todo coloridinho, maravilhoso, não sei o quê, e tava com aquela expectativa, minha filha vai amar, né? Sabe aquela coisa assim, despendendo aquela mega energia? Minha filha vai amar, vai ser incrível, ela vai se sentir super conectada com a minha mãe, vai ser um momento histórico que ela nunca vai esquecer, né? E você, adivinha o que aconteceu? Quando ela nos bolinhos, ela começou a chorar. Meu Deus, só te falar, já me mexe o plexo solar. Começou a chorar. Eu queria um bolo que pudesse colocar coraçãozinho de confete e o meu nome. Nossa, Flor. Nossa, aí misturou tudo, né? Tipo, várias coisas, né? Decepcionei minha filha, que horror. Escolhi a coisa mais errada, deixei ela mal. Deixar a criança mal por uma mãe que é codependente, tipo assim, é a maior sensação de fracasso. Sou a pior mãe do mundo. Como é que eu não imaginei? Como é que eu não previ que ela podia se sentir mal? Por que eu não perguntei o que ela queria? Ela queria um bolo de cenoura, entendeu? Que eu fiz esse ano. Eu falei, eu nunca mais entro nessa história. E aí tinha esse ponto. E tinha coisa do tipo assim, como assim ela não vai apreciar todo o meu esforço? Tinha essa dor, né? E graças a Deus, com o meu trabalho avançado, né, eu reconheci na hora a energia da minha criança entrando em cena e falando assim, pelo amor de Deus, que a bondade que dava ela assim, não, você vai agradecer, você vai engolir esse choro, você vai ficar feliz, você vai comer esse bolo feliz. Uhum. E você vai... Carinho, melhor mundo, como assim? Meu, trampo. E assim, né, Má, alguém estava comentando aqui, falando, eu tenho todos esses tipos de codependência. Gente, não é assim, não é que existem vários tipos de codependência. A codependência, eu vou tentar, assim, traduzir de uma forma extremamente simples. É quando você acha que você é responsável pela forma como a outra pessoa se sente. Isso é codependência.
codependência. É você assumir a responsabilidade por uma outra pessoa. Só que isso, como vocês viram nesse exemplo que a Má trouxe, não leva em consideração o outro. Não leva em consideração o outro. Lembra lá numa... como é que é? Não, tem uma outra parte que ela fala, que assim, é cada um por si, você por mim e mais nada. Eu não tô aqui para você, eu não tô aqui. Então, ontem a gente estava papeando, eu e a Mai, eu contei uma história que assim, né, quando eu tive meu primeiro filho, né, que eu tenho 2 meninos, o Gael de 7 anos e o Dante de 4. E quando o Gael nasceu, eu morava em São Paulo ainda, e tinha uma pracinha perto de casa, e eu me esforçava para levar o Gael na pracinha todos os dias de manhã. Ok. Abre parênteses, tá? Pausa aí na pracinha de manhã. Eu cresci, a minha mãe, ela trabalhava muito. A minha mãe, ela é engenheira, hoje ela tem 77 anos, mas ela é uma engenheira elétrica que se formou há 54 anos na Escola Politécnica de São Paulo, com mais 2 mulheres numa sala com 70 alunos. Então, minha mãe, ela tinha que matar um leão por dia mesmo para conseguir, enfim, sobreviver no mercado e ter as realizações que ela queria ter, né? E nessas, eu acabei tendo muito mais a companhia de babá do que da minha própria mãe nessas atividades do dia a dia. Então, por exemplo, uma lembrança sempre muito dolorosa para mim era me lembrar que quando eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha, quem estava junto batendo palminha para mim não era minha mãe, era uma babá, né? E quando eu engravidei, e isso, gente, que eu vou falar é absolutamente normal, tá? Esse funcionamento é totalmente normal. Filho não vem com manual de instrução. Então, você vai se referenciar pela experiência mais íntima e mais próxima que você teve, que é a de ter sido criança. Então, eu acho que eu nunca te contei isso, Má. Na conclusão de curso da minha faculdade, né, de psicologia, eu fiz... O meu trabalho de conclusão de curso foi relacionando os tipos de projeção parental... Você falou assim, com na aula do o universo. nível, com o nível de com o prognóstico, o quanto que a gente poderia esperar de prognóstico positivo num processo psicoterápico breve, né? Que é um processo de até 14, 16 sessões. E aí, tudo isso para falar que o quê? Você vai tentar consertar a sua infância através do seu filho. Você vai olhar para alguma coisa que aconteceu na sua vida que foi muito triste e você vai falar, nossa, isso daqui eu não vou mais querer fazer com o meu filho. Você vai olhar para sua mãe e falar, caramba, minha mãe foi escrota nesse ponto comigo e eu vou ser uma mãe diferente para o meu filho. Só que isso é absolutamente normal, isso realmente acontece. É esperado da nossa espécie que isso aconteça. Mas quando que a codependência começa a ser um problema? Quando você só está olhando para você. Quando você não está reconhecendo as necessidades do seu filho. Então, como esse exemplo que a Má trouxe, pô, ela não perguntou pra Nara o que a Nara queria de um bolo. Como assim, né, filha? Que bolo você quer? Né? Não houve essa pergunta, né? Então, a codependência, ela corta a nossa conexão de verdade com o outro, né? Então, eu contei pra Maíra ontem essa história da pracinha, que eu me matava para levar o Gael todos os dias na pracinha, porque para mim era muito importante que ele não tivesse a experiência de entrar na pracinha, olhar para trás e não me ver ali sorrindo o meu sorriso mais amoroso de mãe perfeita para ele. Só que o Gael, ele entrava na pracinha, ele não olhava para trás, ele cagava se eu estava ali ou não. Porque ele pegava a primeira criança, ou adulto, ou cachorro, ou brinquedo, ou árvore, ou qualquer coisa, que o Gael é geminiano. Então ele é muito aberto, ele é muito expansivo, ele é muito comunicativo. E ele não olhava para trás nenhuma vez. E eu morria de ódio. Eu morria de ódio. Eu falava, eu vou enforcar esse filho da puta. Enforcar. Muito bom. Sim, Porque é isso que sai, né? A Carolina... gente gosta de escrachar mesmo, fala, meu, no cérebro é isso que vem, dá vontade de enganar. Isso, tipo assim, como que essa criança ousa não reconhecer o meu esforço? Como que né? essa criança... Então, gente, entendam uma coisa sobre codependência. E a Caroline perguntou aqui, né, que tem um pouco de narcisismo. Gente, todo mundo é um pouco narcisista, tá? A gente fala muito de narcisismo hoje em dia, porque hoje a gente tem um transtorno de personalidade narcisista que virou aí a febre, né? Agora todo mundo descobre que tem uma mãe ou um pai narcisista, do mesmo jeito que a gente já super falou de crenças limitantes, do mesmo jeito que a gente já super falou de... né, e que a gente fala ainda, é bom que fale de criança interior, mas aí virou um rótulo maior do que qualquer outra coisa. Todo mundo é narcisista em algum momento. Todo mundo. Você não precisa ser codependente.
você falar de narcisismo é diferente de você falar de um transtorno de personalidade narcísico. Transtorno de personalidade é um critério diagnóstico que vai ser um médico que vai estabelecer. Aqui a gente fala de narcisismo, sim, é muito narcisista, porque você não está levando o outro em consideração. Você está levando o quanto você... E uma coisa, gente, já que vocês vão se identificar muito também, eu sei que a Má também vai se identificar. Pessoas fazedoras. Se você não estiver fazendo alguma coisa, você se sente uma inútil. Você se sente uma inútil, você sente que você não merece as coisas, que você não tem valor, você só gosta... É praticamente como se a gente fosse viciada em procurar sarna para se coçar, porque na hora que eu tô me coçando da sarna, minha vida tem significado. Foi isso que eu aprendi lá atrás, né? Então, as manifestações da codependência na relação com a criança vai depender muito do tom, isso é muito profundo, gente, do tom que você adotou com você mesma ao longo da sua vida. A forma como você trata a sua criança interior é a forma como a sua codependência vai transbordar na direção dos seus filhos. E total. Quantas vezes, né, Ma, a nossa criança interior não compete com a criança e você quer ter a última palavra na discussão? Total. Porque é isso, né? É isso, é a nossa energia de criança que entra, às vezes, no confronto com a criança e muitas vezes com essa raiva, né? Tipo, por exemplo, uma coisa que eu percebo muito, né? Como a criança codependente, ela teve que apagar muito isso de expressar as próprias necessidades, ela foi se treinando para não incomodar, né, com as minhas questões e tal. A falta de empatia com a criança, com os nossos filhos, nossa, era muito fácil de você acionar. Por exemplo, eu percebo que tem um movimento... Sabe aquela dor assim, tipo, sério, você vai ficar reclamando disso? Nossa, não acredito. Você tá tendo problema com essa questão do tipo assim, cara, eu não tinha coragem de expressar o menor incômodo com nada. Porque, tipo, eu aprendi a ficar quietinha no meu canto e não encher o saco da minha mãe e não ser um peso pra ela e pro meu pai desde muito cedo. E você vem me reclamar e choramingar por causa dessa porqueira, desse negócio. Exato. A nossa sensação, acho que assim, meu, ridículo, sabe? E aí tem também um desejo oculto de como eu fiquei o tempo todo no lugar de atender a necessidade dos meus pais e ficar prestando atenção no que eles precisavam, e ficar atrás deles e cuidando deles, dando atenção, ao invés de pedir, né? Eu desaprendi a pedir, que era uma coisa espontânea que eu tinha na minha autenticidade lá atrás, né, do bebê e tal, eu desaprendi e fiquei lá com o outro. A sensação que eu tenho agora, assim, agora chegou a minha vez. Agora eu quero que você me dê atenção. Agora eu quero que você priorize as minhas necessidades. Então tem um lugar, assim, de, tipo, meu, eu quero que você entenda o que tá acontecendo comigo. Só que a criança é criança, né? Tipo, então fica uma cobrança, uma expectativa que acaba provocando esse gatilho, assim. Cada vez que a criança expressa uma necessidade de atenção, eu coloquei um post hoje, né? Não é a criança que pede muito, é a gente que recebeu pouco. Exato, exato. Não conseguir aceitar, ter realmente uma compreensão, uma empatia genuína, porque tem uma dor da minha criança interior que tipo, foi desabastecida, ficou lá com aquela lacuna, aquele vazio, aquele não recebi, não sei pedir. E aí hoje eu não sei descansar, eu não sei pedir ajuda, eu não me dou autocuidado, eu não sei me nutrir, eu fico meio que dependente do que os outros vão lá, e se ele puder me dar um pouquinho de carinho. E aí, sabe o que eu acho muito louco, Flá? Que tem uma coisa que é meio contraditória, né? Que na verdade faz sentido, mas fica meio confuso. Porque assim, eu não sei pedir, mas também não sei receber. Uhum. Eu fico nessa postura de, tipo assim, eu sou aquela que sempre tá lá disponível pro outro e tal, mas no fundo, eu tô louca pra receber. Eu tô ressentida porque ninguém tá me oferecendo. Ou quando me oferecem, eu falo, ai, não precisa, relaxa, eu me viro, não precisa se preocupar. Uhum. Então tem sempre uma dorzinha de, no fundo, eu tô louca pra ser nutrida por essa criança, muitas vezes, sabe? Tem essa forma de manifestar também, que eu vejo, entendeu? Tipo, que é assim. E é aquilo que a Flá falou, assim, não tem, gente, como a gente impedir essa dinâmica, porque é assim, esse é o modus operandi, né, da psique, sei lá. A gente foi feito para ser assim, é adequado que a gente seja assim. Isso, né? A gente vai construindo esses personagens, né, para se proteger, para poder sobreviver, para poder se adaptar, enfim. Mas o importante, o ponto é, tendo consciência de que eu tenho esse padrão, por exemplo, eu consigo pegar no pulo essas situações e a maioria das vezes, quando eu vou me trabalhando, eu consigo frear o efeito disso, porque tipo, o efeito automático seria eu chegar lá, tirar. O bolo tá incrível, você não vai me entrar nessa onda, pelo amor de Deus. Exatamente. Né?
Tipo, Exato. não, aí quando você tem consciência, o que você faz? Nossa, minha criança aqui tá zoada nesse momento, porque ela se sentiu completamente assim, desaprovada, responsável pelo mal-estar da minha filha, coitada da menina, quem é você, se sentindo a pior mãe do mundo, enfim, 15 mil coisas vieram lá na cabeça, mas eu respirei fundo. É só uma criança que tinha uma expectativa diferente da minha e que eu ignorei no processo, porque eu tava fazendo a festa pra mim, pra minha criança, e não pra ela. Tudo bem, tá tudo certo. Nossa, filha, eu queria muito bolo diferente, a mamãe não tinha pensado nisso, eu não cheguei a pensar nisso, né? E aí, assim, é muito louco, porque muitas vezes isso é o que impede a escuta ativa, né? Porque um traço da codependência é eu quero resgatar a criança de qualquer jeito. Assim, nossa, na hora que você vê a criança mal, dá um desespero, a permissividade também vem disso, né? E aí você fala, meu, eu preciso fazer minha filha ficar bem o quanto antes. Ai, filha, vamos fazer um bolo agora, tipo, vamos pegar pede pra você fazer um bolo, sei lá, poderia fazer 15 mil coisas pra conseguir. Nossa, Má! Nossa, você falou uma coisa, amiga, eu vou te interromper, porque isso é tão importante que você está falando, e eu tenho uma memória de um peixe, né? Então, se eu não anoto as coisas, eu me perco. E eu não tenho nem onde é que viajei, né? Faz tempo que eu não faço live e não peguei papel para anotar as coisas. Mas assim, olha só, importantíssimo isso que você disse. Porque o que acontece, gente? Quem tem dificuldade de pedir, quem tem dificuldade de receber, quem tem dificuldade de delegar, de virar e falar, isso daqui não precisa ser eu a fazer, por favor, faça você. Dificuldade de reconhecer o seu próprio limite. Tudo isso faz parte da codependência. Por quê, gente? Num primeiro momento, assim, eu vou até falar algo aqui que nem sei se é adequado ou não falar disso, mas eu vou falar de qualquer jeito, porque eu sou assim mesmo e me convidou, então vai ter que me engolir. Eu já te conheço, mas assim, que seja algo que pra mim seja uau, não, como assim? E é muito importante, porque isso não se relaciona, não, eu tô brincando, eu tô falando disso porque não se relaciona exatamente com a codependência, mas eu acho que traz uma clareza sobre a função da codependência e de como que a gente pode se tornar, como você disse, consciente desse funcionamento, porque o que vai transformar é isso aqui, gente, ó. É o famoso orai e vigiai, entendeu? É isso que transforma. Não tem essa pílula mágica, não tem a injeção na testa, não tem uma lobotomia que você vai fazer, né? Você vai ter que ter consciência de como isso se expressa na sua vida e com o tempo ir corrigindo os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Mas vamos lá. Olha só, existem 5 formas de nós, né? Nós, primatas, mamíferos, primatas bípedes evoluídos que temos, além do nosso sistema reptiliano e do sistema límbico, temos também o neocórtex e funcionamos, quando a Má fala, isso é da nossa espécie, é da nossa psique. É da nossa psique e é do nosso sistema nervoso. Existem certas coisas que a gente funciona do jeito que a gente funciona porque a gente tem um cérebro que é igual, né? Claro que não é igual, mas tem todos ali, o meu cérebro, o cérebro da Maíra, funcionam do mesmo jeito, a articulação das zonas cerebrais, a fisiologia é igual, e isso é forma de lidar com ameaça à própria vida. Então, quando eu falo que a codependência é uma estratégia de sobrevivência que foi desenvolvida na infância, eu tô falando de uma forma que a criança que não tem capacidade de estar em autoacolhimento, né? A gente sabe que hoje o nosso córtex pré-frontal, que é uma parte do nosso cérebro super importante para a gente conseguir ser racional, para a gente conseguir ser lógica, galera, ele só começa a funcionar com 5 anos de idade. Só começa a se formar com 5 anos de idade. Então, antes dos 5 anos de idade, a criança não tem capacidade de acolher as próprias emoções. Ela precisa ser necessariamente acolhida por alguém. Com 5 anos, essa estrutura começa a se formar e vai ficar pronta com 28. Claro que não é um interruptor, né? 28 anos está pronto, né? Mas a gente vai aprendendo a desenvolver maturidade emocional enquanto essa importante parte do nosso cérebro vai sendo formada. E por que eu estou falando isso? Existem 5 formas da gente lidar com ameaças, com medos, com gatilhos que colocam a nossa sobrevivência em xeque, que não levam em consideração a existência dessa parte aqui do nosso cérebro, tá? Então, são padrões e estratégias que são desenvolvidas enquanto a gente ainda está numa fase de profunda imaturidade do sistema nervoso. Não estou nem falando de maturidade emocional, eu estou falando de maturidade de sistema nervoso, tá? 5 formas. A primeira, a gente se torna agressiva. Olha só,
ameaça. Eu me sinto pequenininha, né? Quando a gente se sente vulnerável, quando a gente percebe que existe um perigo, seja uma cobra, seja uma bronca, seja um pé na bunda, a gente não se sente pequenininha, a gente se sente menor do que aquela sensação de ameaça, porque a ameaça tem essa característica, tá me colocando em risco, então eu me sinto aqui abaixo. Quando eu sou agressiva, eu suavizo essa noção de ameaça, estabelecendo controle sobre o outro, subjugando o outro, dominando o outro. Então, é uma forma, uma estratégia desenvolvida na intenção de suavizar uma percepção de perigo. Reatividade, né? Segunda forma de lidar com percepção de perigo, passividade e submissão, que é o oposto. Eu levanto a minha bandeira branca, se não existe opositor, não existe guerra. Então eu tô em segurança, eu vou ali, é o cachorrinho que se rende, põe a barriguinha para cima, entregou os pontos e não é mais uma ameaça para ninguém. Então quando a gente engole as nossas emoções, quando a gente não fala sobre aquilo que incomoda, quando a gente não impõe os nossos limites, quando perguntam pra gente assim, tá tudo bem? E você fala o quê? Tá. Por quê? Sendo que você tá puta por dentro, mas você não se coloca. A gente não só não estabelece o limite, mas quando a pessoa invade o nosso limite, a gente não posiciona que a gente está se sentindo invadido. Então essa é a segunda forma, através da passividade e da submissão. Tudo baseado em medo, Rayane. Certíssimo, isso aí. Rayane é seguidora das antigas, já sacou ali que tá tudo baseado no medo, porque é para isso que o nosso sistema é formado, né? O nosso é para lidar com a preservação da espécie. Terceira forma, a nossa preferida, amiga, cuidar, controlar as outras pessoas através do afeto e do cuidado. Porque se tem um gatilho aqui de vulnerabilidade, eu me sinto pequenininha aqui. Na hora que eu me dedico a cuidar do outro, eu saio da posição de vulnerabilidade e exerço uma função de poder sobre o outro. Porque se eu estou ajudando uma outra pessoa, se eu estou encontrando saídas para os problemas de uma outra pessoa, se eu estou ali dando o caminho das pedras para uma pessoa resolver os seus problemas, eu acabei com a minha noção de vulnerabilidade. E eu estou numa posição em que eu estou fugindo da minha vulnerabilidade e eu estou lidando com a vulnerabilidade do outro. Então, é uma forma de esquiva da própria dor. Quarta forma, quando a gente faz isso aqui, ó. Pode. Me afasto, me retraio, só não posso ir mais longe, porque senão o fone vai puxar o celular junto. Mas assim, quando eu faço ghosting, quando eu pego bode das pessoas. Ai, nossa, a Maíra, gente, credo, aquela live foi horrível. Ai, a Maíra agora me manda mensagem, eu não respondo, né? Óbvio, né, amiga, que nunca isso vai acontecer. Mas assim, sabe, quando você dá o silence treatment para outra pessoa, né? Quando você dá o tratamento do silêncio, você não vai discutir a relação, você simplesmente se afasta. Ai, nossa, não vale a pena. Não vale a pena. E aí você, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Sumindo, você não enxergando o gatilho, não existe ameaça, evidentemente, né? E a quinta forma, que é você criar uma vida caótica, cheia de afazeres, que foi isso aí que a Maíra falou. Eu não sei descansar, eu não sei me nutrir, eu não sei parar, né? E por quê? Porque eu não tenho tempo para pensar. Porque eu não tenho tempo para olhar para as minhas próprias questões e me sentir vulnerável diante dos meus desafios. E aí eu sou a fazedora de coisas. E aprendam uma coisa, galera. Quanto mais a estratégia funciona, mais difícil é de abrir mão dela. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que cria pessoas codependentes. Porque primeiro que essa estrutura da vítima, do bandido e do salvador, ela é épica em qualquer filme, em qualquer livro, em qualquer romance de Hollywood, de Harry Potter a Branca de Neve, a gente tem essa configuração desse triângulo. E é óbvio que é muito mais confortável para o nosso ego a gente se identificar com quem salva do que com a vítima ou com o agressor. E entrando nesse lugar, a gente, de fato, olha aqui, vamos falar a verdade, amiga? Verdade verdadeira aqui? A gente só construiu a audiência que a gente tem e a gente só colocou esse trabalho no mundo. Eu só fui fazer psicologia para ser uma codependente ainda melhor, para resolver a vida das pessoas ainda mais e para receber mais e mais amor. Eu fui
pro YouTube, comecei a gravar vídeos e fui para... Durante muito tempo estive na internet como uma forma, continuo na internet, mas de uma outra forma, que tem muito a ver com esse processo que você trouxe, Má, de você não conseguir se nutrir, de você não conseguir descansar. E eu tô nesse processo... Tá travando, gente? Ou foi... Na verdade, a minha internet também é instável e ela travou para mim os. Não, não, para mim tá ok. Eu tô vendo tudo, mas os meus comentários não estão. Eu abri aqui, tem na matéria pelo computador para não dar bug. Mas Ah, tá tá tudo bom. ok. Não, tá, gente, se estiver travando, vocês me avisam. A minha internet aqui hoje, ela parece tá bolo. Ludmilla já falou que não, então vou acreditar nela. Então, Ok. assim, né, o que que... Alguém perguntou assim, qual deles é o melhor? Gente, não existe melhor nem pior. Existe aquilo que o nosso cérebro e as nossas estratégias e o nosso sistema apontam pra gente. O importante é reconhecer quando você estiver fazendo uma dessas coisas, né? Hoje eu tô num momento em que eu percebi que a minha vida tinha ficado pesada demais pra mim. Né? Um pouquinho antes da gente entrar, a Má virou e falou assim pra mim, nossa, você parou com o Liberty, uma aluna minha falou que você não tá mais fazendo o Liberty, que é esse programa no qual a gente trata não só a codependência, mas outros transtornos emocionais também. E assim, eu tô reconstruindo a minha vida profissional porque a codependência, a dificuldade de descansar, a dificuldade de me nutrir, a necessidade de estar sempre com uma vida muito atribulada para não ter tempo de olhar para aquilo que não estava me fazendo bem. Esse excesso de E reatividade, que eu sempre fui acho uma que tem esse pessoa... ponto também esse compromisso de salvar o mundo, né? Porque a gente tem essa prepotência de achar que a gente sabe o que Isso! é melhor para a vida de todos e que a gente precisa realmente estar lá naquele lugar de, ai meu Deus, trazer todo mundo para aquela história. Você fala, meu Deus. Exatamente. Então, a codependência, ela cega a gente das nossas vulnerabilidades, ela cega a gente para as necessidades das outras pessoas e afeta diretamente a nossa relação com os nossos filhos quando a gente deixa de enxergar a criança que existe e passa a enxergar nessa criança só uma possibilidade de passar sua própria infância limpo. Então, por exemplo, uma coisa que eu tô sempre olhando muito dentro da minha casa, porque é uma tendência do meu marido, o Ricardo, ele, é óbvio que não é por mal, e é óbvio que ele tá melhorando em relação a isso, não tô aqui falando mal dele, mas muito frequentemente ele olha para um chilique que o Gael tá dando, né, com o seu ascendente em câncer, coitadinho, e aí o Ricardo olha para ele e fala assim, mas precisa chorar por causa dessas coisas? Só que o Gael, ele é criado, né? Já é assim, é a prata da casa. Porque ele vira e fala assim, papai, precisa, porque se não precisasse, eu não tava chorando. Toma. Né? Por quê? Porque o Ricardo, ele era a criança calada. É a criança que é um peso, né, amiga? Lei Sim, pessoal aí, eu sou um é o choro peso, né? reprimido dessa criança que engole esse choro Engole o choro, não dá trabalho. e aguentar o choro do filho quando você tem um choro reprimido é muito punk. Então, cada um tem que fazer também uma autopercepção para entender de que forma a sua criança, como você lida com a sua criança interna, vai determinar a forma como a gente vai lidar com a criança real que está na nossa frente, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, quer ver só uma coisa muito louca, né? Quando eu era criança, eu era comunicativa, eu era extrovertida. Na verdade, não. Na verdade, eu era comunicativa, mas eu era tímida. Uhum. E eu tinha uma dificuldade muito grande de chegar num ambiente em que eu não conhecesse as pessoas, eu me sentia muito mais segura se eu tivesse uma amiga junto. Então, eu pegava lá uma amiga que não tinha nada a ver com nada, não tinha nada a ver com aquele rolê, não tinha nada a ver com aquele contexto, e queria que essa amiga fosse junto comigo, e aí chegava na festinha, ou no aniversário, no passeio, eu achava um saco, porque eu tinha que ficar fazendo sala para essa amiga, porque ela não se relacionava com ninguém. Bom, Gael é essa criança comunicativa que onde ele vai, ele faz amizade, né? Eu demorei muito a reconhecer que o Gael era uma criança comunicativa. Porque no primeiro sinal, que é totalmente adequado, você chegar num lugar e meio que sacar como as coisas são, antes de você se soltar, né? É adequado que a gente faça isso. Esses milissegundos em que eu percebia o Gael num lugar de dificuldade, eu já agia querendo fazer companhia para ele, puxando papo com ele. Ou, olha, filho, aquela criança parece uma criança legal para você brincar. E ele virava e falava assim, mamãe, você tá me atrapalhando de fazer amigos.
Fica aí, segura a onda. É muito bom, né? Olha, Flor, eu tenho um módulo também da mentoria que é o trabalho da Byron Katie, né? E eu acho que ela ajuda muito a Ah! identificar todos esses processos do quanto a gente se desvia das nossas As questões. Por que que eu perguntas, falo? você trabalha as Sim, perguntas da sim, Byron? sim. Ai, que demais. Eu aplico, eu tenho o terceiro módulo da mentoria, eu aplico o trabalho da Byron Katie, que é o questionário Julgue o Próximo, né? Que Então a gente está máximo. investigando os pensamentos estressantes em relação ao comportamento daquela pessoa que me deixou com raiva, que gerou um gatilho em mim por causa disso, disso, daquilo. Sim, E aí as pessoas, as mães trazem questões ou com os filhos, ou com os próprios pais, ou com a sogra, com o sogro, com o marido, enfim, com quem seja, né? E eu seleciono uma pessoa para ter a leitura, né? uhum. Por que eu trouxe isso? Porque a Byron ela tem uma fala que é incrível, que ela fala assim, que existem três assuntos na vida, né? Os assuntos de Deus, do universo, da natureza, ou como você queira chamar, os assuntos dos outros e os seus assuntos. Os assuntos de Deus são aqueles que são da natureza, que você não tem controle nenhum, você não vai decidir, você não tem poder de decisão se vai chover, se não vai chover, se vai fazer sol, se vai ser dia, se vai ser noite, se alguém vai Sim, adoecer, sei lá. Você não tem como interferir, então você não fica gastando tempo e energia para sim, mudanças em total relação. sentido. O assunto dos outros, se o outro vai seguir no caminho da criação consciente, se não vai, se vai cortar o cabelo, se não vai, se vai chegar atrasado num compromisso, se não vai, se vai decidir ir para a apresentação da escolinha da filha, ou se não vai. Você não tem muito como se meter e ficar interferindo. A escolha é dele. Mas a gente adora, codependente adora ficar gastando toda a energia e o tempo para poder tentar consertar essa pessoa, né? Porque, tipo, meu, como assim? Ela não sabe, olha só, ela podia se esforçar mais, ela podia estar estudando mais sobre criação consciente para poder estar mais madura emocionalmente, para poder não falar essas coisas pro filho, entendeu? Tipo, como assim ele vira e fala isso para ele? Tipo, ele tinha que estar pelo menos na mesma página que eu. Tipo, se esforçando tanto quanto eu. Só que, no fundo, o que que é? Que eu acho que é o ponto que é importante a gente meio que trazer isso bem forte, que é a parte que a gente fala, meu Deus, no fundo é isso. A gente está o tempo todo querendo o quê? Se distrair dos nossos assuntos. Isso. Eu tenho controle sobre as minhas decisões, sobre se eu vou seguir no caminho da criação consciente ou não, se eu vou chegar atrasada no compromisso ou não, se eu vou ou não para essa escolinha, para poder garantir que eu esteja lá no horário, para poder conseguir ver a apresentação musical da minha filha, que é importante para ela. Não posso garantir que o pai dela faça isso. E, de fato, ele falhou na última vez, eu fiquei mal. Eu adoraria que ele fosse um pouquinho mais, sabe? Mas, tipo assim, o que eu posso garantir? Que eu esteja lá, que eu proporcione isso pra ela e que eu acompanhe o desconforto dela de lidar com a ideia de que, sério que o papai não vai chegar? Sério que o papai não vem? Eu falei, meu amor, eu sei. Dói, né? Uhum. Acompanhar e estar presente para aquilo que ela traz. Mas eu não tenho... Isso! E quando eu fico atrás do dele, o que eu tô fazendo? Me distraindo do trabalho de olhar para mim, porque é isso que a gente tá na codependência, fugindo do sentir, fugindo de olhar para as próprias dores, fugindo, projetando no outro. É ele que tem que se consertar, é ele que tem que melhorar. No fundo, gente, não tem nada de bonito. Por isso que eu falo, não tem nada de bonitinho. Entendeu? É, tipo, assim, eu manipulo o outro para ele ser uma versão melhor daquilo que eu gostaria de ser. Pra eu não sofrer. Pra eu não sofrer. Exato. Ô, Má, e sabe uma coisa super importante que eu acho, assim, super significativo de trazer aqui também para o pessoal? Alguém perguntou assim, tudo... tudo. Eu li alguém escrevendo tudo, já falei tudo. Todo codependente tem essa questão de querer cuidar do outro? Não. Não. E a gente, assim, falha grave se a gente não falar de um outro tipo de codependência. E aí se preparem, gente, porque aí agora o cu o cu vai cair da bunda. Amiga, desculpa, nem perguntei, né? Se eu posso Pode falar palavrão. Assim, Assim, se eu não falar, porque na mentoria eu falo um monte também. Mas também se não falasse palavrão, não me convida pra live, gente, porque não tem jeito. Então, assim, ó, gente, existem dois tipos de codependência. Essa que a gente tá falando aqui é a clássica. É aquela de livro. Sabe assim? De livro, quando você vê as características, nossa, é isso, né? Só que tem uma outra codependência, essa que a clássica, a gente pode chamar de codependência típica. É a salvadora do universo. Existe uma outra codependência, que é a codependência atípica. No fundo, o funcionamento é o mesmo. Eu não quero sentir o que eu sinto, então eu armo uma estratégia para me anestesiar dessas sensações desconfortáveis. Mas tem uma mudança bem importante, bem significativa de cenário. Então vamos lá. Primeiro, enquanto os codependentes clássicos, digamos assim,
Na infância, existia esse lar caótico, uma pessoa que podia ser ou um codependente, ou uma pessoa que precisava de um apoio maior, ou uma situação como a Maíra trouxe, né, de dificuldade de grana. Existia algum tipo de situação para a qual a criança foi içada da sua posição de criança e colocada para resolver esse problema, para trazer harmonia do sistema, tá? Essa é a codependência clássica, que vai virar resolvedora de problemas, que vai virar aquela pessoa que não sabe impor limites, que vai virar a pessoa que super people pleaser, ou super harmony junkie, ou super, né, dificuldade de dizer não, dificuldade de pedir ajuda, de receber ajuda, de delegar, né? Se você tem uma equipe de trabalho, nossa, durante álcool e drogas, sim, também são formas de anestesia, Gabriele, tá bom? Só que quando nessa infância, rufem os tambores, vai ser chuva de insight aqui agora, né? Porque isso é uma epidemia nos dias de hoje. Quando na infância, você teve uma infância super exigida, super controlada, com pais muito rígidos ou muito protetores, pais que não deixavam você, sei lá, viver sua vida, aprender com os erros, fazer um monte de merda e depois ter que se reerguer, crescer, exatamente, né? Pais que estavam sempre ali daquele jeito e sempre criando muitas expectativas em relação a você. Isso é muito importante de dizer também. Quando você se sentia obrigada a corresponder à expectativa de alguém. Essa pessoa, ela nasce, ela cresce com uma noção distorcida do que é amor. Como se amor para ela fosse sempre ter que corresponder à expectativa, sentir o peso nas costas, ter uma dificuldade muito grande de estabelecer o próprio limite, de viver a sua vida em liberdade. Então, essa pessoa, ela cresce com essa ideia distorcida de amor, que se ela se envolver num relacionamento amoroso, de amizade, de coleguismo mais intenso com algum companheiro de trabalho, ou mesmo com os filhos, essa pessoa, ela pode ter a sensação de sobrecarga, de, ai meu Deus, olha aí, estão esperando coisas de mim. É como se assim, pô, eu lutei tanto para ter essa liberdade, para ter o meu espaço, para não ter que ficar correspondendo à expectativa das pessoas, e agora eu tô aqui sobrecarregada, e aí essa pessoa é como se ela adotasse como estratégia, lembra que eu falei das 5 estratégias de lidar com o sofrimento? Ela adota a estratégia de se afastar. Então tem algumas características muito interessantes dessa pessoa. Geralmente essa pessoa, ela vive num ambiente que parece uma casa de revista. As coisas, elas estão sempre nos seus lugares, elas estão sempre muito arrumadas, tá mais para um templo zen, assim, enquanto o codependente clássico, talvez ele tenha um lugar, assim, meio que nem o meu escritório, assim, cheio de planta, que você olha e fala, nem consigo ver que planta que é aquela, a codependente atípica ou o codependente atípico, ele vive num lugar extremamente arrumado. Não pode ter nada fora do lugar. Uma pessoa com uma mania de limpeza, ou de arrumação, ou de organização, que tem que estar sempre nos trinques. E é uma pessoa que, geralmente, quando começa a se relacionar, é uma dinâmica que traz muito sofrimento. Porque essa pessoa, ela começa a se relacionar, mas os relacionamentos, tanto é que ganha o apelido de anorexia emocional. Não tem anorexia nervosa, que a pessoa, ela não consome o alimento porque ela tem medo que se ela começar a comer, ela não vai parar nunca. Então, ela não come aquele alimento. Essa pessoa, ela vive um conflito e um sofrimento muito grande. Porque ela quer se relacionar, ela quer desenvolver vínculos, só que, ao mesmo tempo, ela entra em parafuso de imaginar isso acontecendo. Então, como ela tem um medo de se perder no outro, porque, no fundo, ela se afasta, por quê? Porque ela não aprendeu a estabelecer limites. Ela não teve a oportunidade de viver esses limites durante a sua criação. Então, a única forma dela se defender dessa invasão, que ela não sabe estabelecer um limite, ou de invadir o espaço do outro, é ela se retraindo e se retirando das relações. Então, é muito normal que essa pessoa, ela fique numa brincadeira de gato e rato. Então, eu tô lá apaixonada pela Maíra. Aí, né, eu vou lá e fico ali com a Maíra. Ai, mas quando eu começo a perceber que a Maíra tá relaxando, ou ela tá
manifestando carinho comigo. Gente, eu tô falando apaixonada, mas não é apaixonamento só amoroso, não. Isso acontece com amizades também. Quando eu percebo que a outra pessoa começa a criar uma mini expectativa em relação a mim, eu me afasto. Aí a Maíra vira e fala assim, ué, caralho, mas o que aconteceu com a Flávia? Aí a Maíra vem atrás de mim. Aí enquanto a Maíra tá vindo atrás de mim, eu não tô nem aí. Mas se ela some... O amor é perigoso, né? Tira a liberdade. Vai saber o que a pessoa vai fazer comigo. Exatamente. E aí o que acontece? A Maíra some, aí eu vou atrás. Então é como se fosse uma dança entre duas pessoas. Uma delas, a dependente, e a outra, a antidependente, que é essa codependência atípica, que é essa pessoa que ela vê no vínculo um perigo muito grande dela se perder dela mesma. Então, assim, porque no fundo, se essa pessoa... A coisa mais comum que acontece, gente, é essa pessoa começar a se relacionar com alguém e ela esquecer a própria vida. Ela começar a viver a vida do outro. Porque, no fundo, ela é uma codependente. Só que ela é uma codependente que mantém uma distância muito grande para não se perder. E a codependente típica já está perdida de nascença, né? De nascença, Nossa. entre aspas. Né? Pronto, gente, falei demais, desculpa. Mas... Tem muitas formas de você ver a codependência se manifestando, né? Muito importante. Eu acho que só um ponto que eu queria trazer antes de fechar, já estouramos o tempo para não ficar muito longo, que também tem esse ponto. Quando esse aspecto que você citou algumas vezes, né? Da gente ter dificuldade de delegar para o outro, tem muito a ver também com essa coisa de querer ter esse controle, de garantir, por exemplo, eu não consigo deixar minha filha com ninguém. Né? Por um lado, porque eu acredito que eu sou a única pessoa capaz de fazer da melhor forma, né? Tipo, porque, claro, sou a única que tem muita responsabilidade. Ninguém tá à minha altura. Adoro esse lugar, né? De sentir que eu sou superior. Tem uma arrogância aí também, tipo, por trás, que você fala, meu Deus, quando você faz, você fala, meu Deus, por que eu acho que é tão incrível? E quantas vezes eu caí do pedestal quando eu percebia que aquilo que eu tava julgando, às vezes, no pai da Nara, achando que era o ó, ele tratar daquela forma, de certa forma, veio muitas vezes como ensinamento, porque, Sim. Obviamente, a tal da preguiça, por exemplo, né? Que eu achava, que preguiçento ele, fica aí solto no... Imagina, ele é espanhol, né, gente? Eu moro na Espanha. A siesta aqui é sagrada. Então, o fato dele ficar no sofá, no horário do almoço, dormindo e dando uma tablet para ela, por exemplo, quando ela era menorzinha, eu achava o fim da picada, porque eu só fazia isso de dar algum eletrônico para ela se eu estava trabalhando, que era algo nobre. Uhum. E aí o dia que veio o tapa na cara de que o que me dava raiva, na verdade, era o fato dele se priorizar, saber pausar, saber descansar, se dar o luxo de ter preguiça, sabe? Saber que, tipo, é importante eu me nutrir, não dá pra ficar só pensando na necessidade da criança. A criança também pode olhar um adulto olhando pra si, entendeu? Exato. Foi assim, nossa, e eu aqui achando que eu era a mãe, tipo, ideal, porque maravilhosa, porque sempre, ou tava com a filha, ou tava fazendo uma coisa nobre, que é fazer, né? De novo, fazer, Isso, criar, fazer. Produzir, coisas responsáveis. Jamais pensar em descansar. Isso aí é coisa de gente irresponsável, gente que não tem o que fazer, entendeu? Tem isso. E tem também a história de achar que se a criança está exposta a alguém menos perfeito do que você, menos empenhado do que você, menos consciente do que você, coitada. Ela vai passar muito mal, ela vai passar perrengue e ela não vai dar conta, e não é justo com ela, aí gera aquela culpa, né? Eu deveria ser mais responsável, muitas vezes eu fico lá, eu trabalho isso muito no módulo de autocuidado da mentoria, tipo, vários pontos, assim, as pegadinhas que tem, porque, tipo, eu não tenho tempo pra mim, será? Ou você fica angustiada só de imaginar que você vai deixar a tua filha na casa da sogra, e a sogra vai fazer uma chantagem emocional pra ela comer mais. Exato. Que é a mesma coisa do delegar também um pouco, né? A dificuldade que a gente tem de acreditar. Então, por exemplo, hoje, quando eu olho para o meu passado, para minha adolescência, gente, eu preferia fazer o trabalho inteiro sozinha do que dividir e ser menos sobrecarregada num grupo. Eu preferia fazer o trabalho inteiro sozinha porque eu não acreditava que as outras pessoas fossem se dedicar ou fazer tão bem quanto eu. E uma pergunta que fizeram aqui, Má, não sei se você vai abrir para perguntas, como que você funciona em relação a isso, mas acho que é uma pergunta bem pertinente. Foi assim, a gente pode passar de uma para outra? Sim, a gente pode passar. E tem ainda uma terceira dinâmica aí, mas que a gente não vai abordar hoje, talvez num outro momento, eu não sei como a Má entende isso no processo de criação dos filhos, mas que também é o lugar da dependência, porque o codependente, ele é dependente que dependam dele.
Sim, sim, sim. Né? E você pode sim, em determinados momentos de vida, você pode estar mais para um lado, em determinados momentos você pode estar mais para o outro, dependendo do cenário. Então, com a Maíra, por exemplo, eu tenho uma postura codependente. Com a minha vizinha, eu já sou uma anoréxica emocional. Eu já não quero tanto contato com ela porque eu sei que ela pesa em cima de mim. E tudo se trata da dificuldade de reconhecer os seus próprios limites quando você precisa parar, estabelecer ali, né, olha, um contorno na relação com o outro, isso daqui é meu, isso daqui é do outro, e como é que eu faço? Eu acho que você usou uma coisa muito especial, que é você conseguir estar na presença do sofrimento do seu filho, sem precisar agir como um salvador. Porque a criança, ela precisa de você validando aquilo que ela está sentindo, não tentando remover o sofrimento dela ou tentando consertar a forma como ela sente o mundo. Se você sente que você precisa consertar o jeito que as pessoas são, você precisa olhar para você e você precisa talvez reconhecer que esse pensamento de consertar o outro é só um reflexo do pensamento que você tem de que você precisa se consertar. Exatamente, é esse o ponto que eu falo o tempo inteiro, gente. A gente não consegue confiar naquilo que os filhos trazem porque a gente perdeu esse elo com a gente. A gente está o tempo todo querendo resgatar a criança daquele mal-estar porque a gente não sabe sustentar o nosso mal-estar. Porque a gente treinou isso lá atrás, a gente saberia, seria natural nesse processo até os 4, 5 anos eu não tenho capacidade, eu preciso do apoio de alguém, aí eu vou precisando desse apoio, porque até os 28 anos meu cérebro está se formando, não sei me autorregular, eu vou criando formas de ter essa resiliência, né? Esse estado de sustentar, esse sentir. Não sei fazer isso. Então, quando eu vejo a criança injuriada com algo, a minha vontade eu acho que meu papel é trazer ela para o bem-estar. E começar a agir. Se eu sei que a minha dificuldade de lidar com o mal-estar dela é por conta dessa ferida, dessa inabilidade minha, eu começo a treinar, sustentar, estar presente, porque é isso que elas precisam, muito mais escuta do que solução rápida para voltar para o bem-estar. Porque isso é apagar a expressividade dela, a autenticidade dela. Ela tem o direito de estar mal. Ela precisa passar pela emoção. No meu papel não é resgatar ela correndo. É permitir que ela entre em contato com aquilo. Então, essa escuta eu consigo oferecer quando eu confio. Eu falei, não, beleza, tá certo. É óbvio, ela vai ficar injuriada lá com o bolo. Eu vou lá dar um espaço para ela se expressar. E depois a gente pensa em soluções juntas, mas não correndo às pressas, entendeu? Tipo, vamos lá, já dá um jeito de você ficar bem, pelo amor de Deus. Porque isso fala de mim, não fala porque dela. eu tô querendo, na verdade, que você pare de sofrer para eu parar de sofrer. Me poupar desse desespero, porque eu não sei entrar em contato com isso. Então, tipo, é muito mais sobre autoeducação, é muito mais sobre eu olhar para mim e prestar atenção nisso. Então, é muito interessante isso, gente. Acho que esse é o ponto, assim, né? Essa é a intenção, inclusive, dos surtos maternos, trazer um pouco essa percepção. Quanto que a nossa criança interior influencia na nossa forma de ler o mundo, né, interpretar as situações que a gente vive e reagir a ele, se eu não tenho consciência de que tem uma criança que mora dentro de mim e que fica acionada com essas situações que, no fundo, estão refletindo, estão, tipo, acionando lembranças inconscientes, né, do que aconteceu lá atrás e trazendo para cá uma sensação de que, nossa, eu tô de novo naquela situação de conflito e aí eu preciso apaziguar os ânimos, pelo amor de Deus, porque era o que eu fazia, foi a estratégia que eu adquiri lá atrás. Então eu vou dar um jeito de acalmar os ânimos. Ou eu tô vendo a minha filha injuriada, eu preciso salvar ela, porque era isso que eu fazia. E não dava certo, então, tipo, mas pensa assim, eu insistia. E é isso que tá me movimentando, muito mais do que a coisa da criança, entendeu? Vai ficar bem mais claro. Quem tiver interesse em participar da série, inclusive, digita surtos aqui para receber a inscrição do Surtos Maternos, que começa dia 2, terça-feira que vem. Mas acho que mais ou menos, porque eu sei que a gente tem assim 15 mil coisas, né? Que a minha, como eu te falei ontem, o meu roteiro estava bem maior. A minha coisa Não, mas eu acho que a gente foi super aqui, ó. Eu acho que eu tô aqui vendo. Eu fui bem aqui, ó. Eu não perdi de vista em nenhum momento aqui a nossa conversa de hoje. Não, a gente acho que deu super conta, de verdade. Acho que a gente conseguiu pegar muita coisa, mas óbvio que não tem como falar de tudo que a gente conhece, porque são anos de estudo, são anos de investigações e tal, não sei o que lá. É muita coisa mesmo, mas eu convido vocês para participarem dos Surtos Maternos, para estarem aqui amanhã, às 9 da manhã, para ouvir eu e a Ju Franco falando sobre adolescência, o segundo nascimento, que é realmente
digamos, Ai, uma amiga, não tô parte... preparada. Não tô preparada para adolescência. Ainda bem que falta muito tempo, Gael tem só 7 anos, gente. Eu preciso assistir essa live de amanhã. Porque toda vez que eu penso na adolescência, eu já começo. A gente Porque eu tô olhando pra entra em minha pânico, adolescência, porque né? Lógico. a nossa adolescente no interior, nossa... Tipo, a nossa vivência de adolescência dificilmente foi uma coisa agradável. Porque assim, né, só resumindo, assim, ela é um resultado da infância. E o que Sim, acontece nessa infância? Tipo, a gente foi muito treinado a sair da nossa essência, né? Se desconectar, agradar papai e mamãe, a ser aquela criança boazinha que vai lá, obediente e tal. Quando chega a adolescência, vem o tapa na cara. Tipo, eu tenho referência do externo, eu tenho uma reconexão com a minha essência, uma força vital gigante. Aí fica escancarado todo o desamparo emocional que eu tive. Aí eu falo, eu não vou deixar isso barato, não. Então, o adolescente ele quer se impor para poder garantir que ele possa ser ele mesmo. Só que alguns vão para essa rebeldia, né? Que é uma resposta de, tipo, não vou mais engolir sapo. Outros não. Outros estão tão apagados que não saem, que não se atrevem. isso. Então, tem dois movimentos muito fortes, né? E acho que a live de amanhã vai ajudar vocês a entenderem o comportamento desses adolescentes. E para quem tem filho pequeno, é bom para poder se preparar. Falei, oh meu Deus, tem que garantir que isso não aconteça. O que eu posso construir de vínculo com essa criança para que lá na frente, para que ela se sinta respeitada, vista, porque no fundo é isso, gente, a gente quer isso, né? Se sentir visto, se sentir considerado, se sentir ouvido, mais do que resgatado o tempo Isso. todo, é se sentir visto e compreendido e aceito, me deixa, inclusive, viver o desconforto, me deixa crescer, né? Porque esse vazio Isso. emocional que eu vivi lá atrás faz com que a gente muitas vezes queira preencher com a criança que está queira ser nutrido por essa criança. E isso também a gente tem que estar observando, ou seja, o tempo todo a gente tem que estar nesse orar e vigiar. Não tem como. Isso. Se a É gente quer isso preservar, mesmo. não tem como evitar trauma, não é isso. Tipo, as crianças vão crescer com um monte de questões, inclusive com a gente, Uhum. mas tem como a gente diminuir os danos se a gente tem esse olhar mais, essa postura mais consciente e madura de entender que, opa, quem tá falando agora é minha criança, eu tenho que deixar ela agora no banco do passageiro. Exatamente. Tem menor idade. Com muito Muito amor. amor e muito carinho, muito acolhimento. Não é largar a criança no banco do Não, passageiro, tipo, sai daqui, sua filha da puta. Mas é assim, não. meu bem, eu entendo esse seu buraco, essa sua necessidade. E vai ter hora de olhar para você, mas agora é hora da gente olhar para uma outra criança que é de carne e osso, né? E eu acho que a gente vai desenvolvendo esse olhar de olhar para as duas ao mesmo tempo, né? Porque Total, porque quando eu tô fazendo essa postura, eu tô também validando a minha criança, né? Tipo, é exatamente isso. Eu tô maternando a minha criança para falar, meu, tá, eu entendi. O babado aqui tá forte, né? Essa cena que você tá vendo, ui, tá doendo em você, você lembrou disso, daquilo, sei lá, ou tocou nesse ponto de dor, já entendi, doeu. Então, o surto materno também vai falar disso, em como que a gente faz essa maternagem dessa criança. Deu uma travadinha, né, pra deu uma você? travadinha, mas eu voltei já aqui. Legal. Sim, você voltou. Eu não sei se o meu raciocínio se manteve ou não, porque eu tô com a comentário só aqui do lado. Não, E mas eu acho que não, eu acho que foi pra mim mesmo. Acho que foi a minha tá, que travou aqui. não, Acho que não foi beleza. você, não. Sim, mas é isso, gente. Eu queria muito agradecer, Flor. Você foi maravilhosa. Obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui, por honrar esse Obrigada. espaço com a sua presença maravilhosa. Amo a sua energia. A gente tem que gravar um episódio da Tena Materna, hein? Nossa, gente, Bem, olha, há anos, né? é, Há anos a é, gente precisa gravar esse episódio e você precisa aparecer lá no Portal Despertar também, né? sim, Dar o ar da graça de vez em quando. Eu vou falar com você pra gente coisa articular aí muito organiza, então, esse aqui. papo mais de perto, assim, porque eu gosto de te ter por perto. Muito gostoso. Má, me sinto muito honrada de poder participar desse movimento, de colocar esse trabalho tão lindo que você tem no mundo para mais pessoas. Gente, nunca fiz uma mentoria da Maíra, mas assim, conheço a Maíra e nossa senhora, dá vontade de aproveitar cada célulazinha dela. Então, eu sempre recomendo muito para minha galera que está participando aqui da live também, que talvez esteja conhecendo você hoje. Galera, super recomendada, assim, ó, de olhos fechados. Eu Espero que vou seja falar um uma coisa, sucesso, que eu amiga. acho que para você depois ter falado. Os meus vídeos da série dos Diálogos de uma Mãe Perfeita, da Central de Adultos Invisíveis e Central de Crianças, não, de Adultos Feridos e Crianças Invisíveis, foram inspirados primeiro em você, nos seus vídeos lá de trás. Lembra que eu fazia? Eu falei, meu Deus, amei. Eu comecei a fazer esses diálogos pensando, nossa, muito legal. Mas só para vocês saberem.
Ai, E querida. então fica aqui o convite. E aí eu peço para vocês, se puderem divulgar essa live, vai ficar gravada. Alguém perguntou, fiquei com medo de colocar aqui e travar, porque tá meio bugado aqui. Mas vai ficar gravada, vai ter reprise, eu vou distribuir para vocês, tanto aqui no feed, como depois também no YouTube. Então, mas se vocês quiserem fazer um print, colocar nos stories, marcar eu, marcar a Flávia, eu, pelo menos, posso depois repassar no meu stories também, Isso. tá? E aí vocês colaboram para poder passar essa mensagem, porque, gente, quando cai a ficha, sou codependente agora, é um antes e depois, né? Tipo, mas É um é antes e isso. depois. Pode ser que doa muito, mas vai ser libertador. Porque você vai saber o que você pode fazer a respeito. Tem um nome, então, eu tenho um norte aqui, tem um monte de gente que está trabalhando com isso, então eu posso ir buscando formas de deixar essa coisa mais suave. Porque Isso. tirar de você não vai, tá? Esquece. Exatamente. Olha, gente, foi um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo aqui que está mandando beijos e carinhos aqui para mim. Um monte de gente já começou a seguir, começou a pipocar aqui na minha frente. Sejam bem-vindas ao meu universo. E tamo junto, Mano. Que você precisar de mim, tô sempre aqui te admirando, te amando e querendo estar perto. Tá? Perfeito, linda. Obrigada. Tchau. A gente se vê. Um beijo, gente. Beijo.